Arrependimento e reino de Deus. Arrependimento e o reino de Deus. Quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 12. Nesse texto nós podemos encontrar a primeira mensagem, o primeiro sermão pregado pelo Senhor Jesus. E eu quero então convidá-lo a acompanhar neste momento a leitura da palavra do Senhor. O texto, portanto, diz assim: Quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Quando abrimos esse texto, nós encontramos o primeiro sermão pregado pelo Senhor Jesus. É um texto muito bonito, é uma mensagem muito bonita, uma mensagem bastante simples, bastante direta do Senhor Jesus para o nosso coração. Quando olhamos para o texto, nós vemos o Senhor Jesus no início do seu ministério. É o texto que segue imediatamente o texto que fala a respeito da tentação do Senhor Jesus no deserto. Jesus está iniciando a sua mensagem, a sua pregação, está iniciando, portanto, o seu ministério de pregação, de cura, de libertação. O Senhor Jesus, então, dá início a esse momento a partir do instante em que João Batista começa a sair de cena, para que ele, então, possa, na qualidade do Messias que foi anunciado por João, possa, então, iniciar a sua obra redentora, salvadora, presencial, por meio da sua encarnação e agora do início do seu ministério. É interessante que Jesus começa com um chamado ao arrependimento. Sua mensagem, portanto, é a mesma mensagem pregada por João Batista. É interessante que não há diferença, não existe contradição. A palavra do Senhor vai se cumprindo, a palavra do Senhor vai concordando com ela mesma. João começa a sua mensagem convidando todos ao arrependimento. Jesus agora dá sequência a esta mensagem da mesma maneira, chamando a todos ao arrependimento. É uma chamada necessária, porque para o recebimento do reino de Deus é necessário que o coração esteja preparado. João Batista iniciou a sua mensagem, a sua pregação, anunciando a chegada iminente do reino de Deus, pela chegada do Messias. Mas agora o Messias já está presente, o reino de Deus já chegou, o Senhor já estava no meio do povo realizando o seu ministério. Portanto, Jesus reitera a mensagem de João Batista, da necessidade de arrependimento e do preparo do coração para o recebimento do reino, que agora já está entre eles, agora o reino de Deus já chegou. Quando olhamos para esse texto, nós percebemos então que Jesus começa a sobressair. O ministério e a presença do Senhor Jesus vai se tornando uma realidade evidente no meio dos seus contemporâneos. O texto começa falando que Jesus recebe a notícia da prisão de João Batista, e por causa disso, a fim de que o seu ministério não tivesse nenhum transtorno inicial e fora de hora, ele retira-se para a Galiléia. Ele dá início, portanto, o seu ministério na Galiléia. E é interessante que Jesus passa a viver em Cafarnaum. Cafarnaum tornou-se a cidade de Jesus, a cidade da moradia do Senhor Jesus. Quando olhamos para os evangelhos, nós vemos o Senhor percorrendo várias cidades, vários lugares, mas sempre retornando a Cafarnaum, onde era, podemos assim dizer, a sua base, o seu quartel-general, o seu lugar de refúgio era Cafarnaum. E isso, portanto, concorda com a profecia bíblica, concorda com a profecia que Mateus, então, restaura e fala a respeito daquilo que foi anunciado pelo profeta Isaías.
E é exatamente nesse contexto, é exatamente neste lugar onde a palavra de Deus diz que a luz seria acesa e que essa luz no meio das trevas iria sobressair. É exatamente aí que o Senhor apresenta a primeira mensagem, o primeiro chamado aos corações. E ele diz: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. João anunciava a chegada, o reino dos céus está chegando, mas agora o Senhor Jesus anuncia: o reino do céu chegou. Quando olhamos para essa pequena mensagem, quando olhamos para esse pequeno texto, nós podemos ver pelo menos 3 situações fundamentais, 3 pontos básicos da mensagem do Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O primeiro destaque para que o texto então nos traz é que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é uma realidade. O reino dos céus já é uma realidade. Jesus não diz que o reino vai chegar. Jesus diz: o reino chegou. Quando Jesus veio, quando Jesus encarnou, quando Jesus passou a habitar entre nós e quando Jesus inicia o seu ministério, o reino de Deus já se torna uma realidade, já se torna um fato inquestionável. A mensagem de João Batista era de que o reino chegaria, mas agora o reino já chegou. É interessante que muitos estavam confusos e crendo que o Senhor Jesus, o Messias, viria para estabelecer um reino humano, um reino terreno, um reino temporal. Mas o Senhor Jesus vai explicando gradativamente, de uma maneira repetitiva, em vários momentos, que o seu reino era espiritual. Não seria um reino modelado por mãos humanas, não seria um reino conquistado pelo poder humano, não seria um reino estabelecido a partir de constituições, leis e regras humanas, mas um reino espiritual, modelado pelo próprio Deus, dirigido pelo Senhor Jesus, o Messias de Deus, e dirigido, estabelecido sob a lei do Evangelho, a mensagem da palavra do Senhor. Os discípulos do Senhor Jesus também cometeram o erro de acreditar, de achar que o reino de Deus, que o reino que o Senhor Jesus anunciava e dizia já ter chegado, seria um reino que se complementaria com a chegada de Jesus em Jerusalém. Se tornaria o rei dos judeus, receberia uma coroa de ouro, sentaria em um trono e dirigiria o povo a partir de Jerusalém. E Jesus, em vários momentos, repreende os seus discípulos e acerta as coisas, mostrando que ele não veio estabelecer um reino humano, mas um reino espiritual. Um reino cuja direção era do Senhor e apenas do Senhor. O Senhor Jesus, na sua vinda, já trouxe o seu reino. O reino de Deus já é uma realidade. O reino de Deus não é a igreja. Muitas pessoas acreditam que o reino de Deus é a igreja. Não, a igreja faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais amplo. O reino de Deus abrange muito mais situações e coisas e pessoas do que nós imaginamos. E o reino de Deus já é uma realidade. Ele se consumará, ele se tornará uma realidade final na volta do Senhor. Mas o reino de Deus já é chegado. O reino de Deus, como disse o Senhor Jesus, já chegou. E porque ele já chegou, uma postura, uma posição precisa ser tomada por mim e por você, por todos aqueles que são alcançados por essa mensagem do reino dos céus, do reino de Deus que já chegou. E essa postura é o arrependimento. Jesus então anuncia: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Diante do reino trazido pelo Senhor Jesus, só cabe uma postura do ser humano: o reconhecimento da sua condição de pecador, afastado de Deus, carente da graça e da misericórdia do Senhor. Só cabe a postura do reconhecimento de que precisamos do Senhor, que, vendo a nossa necessidade, veio ao nosso encontro, veio nos buscar e salvar, como o próprio Senhor Jesus disse a respeito da sua missão: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido.
O arrependimento nos leva, portanto, ao reconhecimento da nossa condição, de que estamos na direção errada, afastados do Senhor, numa direção oposta de Deus, e que só podemos retornar, só podemos sair deste caminho que nos afasta de Deus se a intervenção do Senhor Jesus acontecer em nossa vida. E isso se dá por meio do arrependimento. Reconhecemos o nosso pecado e com Cristo Jesus em nossa vida mudamos a direção. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, não é mudança de roupa, não é mudança de hábito, não é mudança de caminho aos domingos, de uma para outra igreja, desta ou para aquela religião, mas é mudança de mente, de atitude, de vida. É a chegada do Senhor Jesus ao coração como Senhor e Salvador. E a partir da presença do Senhor Jesus como Salvador e Senhor em nossa vida e em nosso coração, o velho homem, a velha natureza deixa de existir e nasce o novo homem, a nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diante da chegada do reino, personificado pelo próprio Senhor Jesus, é necessária a atitude do arrependimento, do reconhecimento de que precisamos do Senhor, precisamos da sua salvação, precisamos da sua presença na vida e no coração. Precisamos que Ele nos leve de volta à presença do Senhor. Querido, querida, nessa noite a mensagem do Senhor é muito clara ao seu coração. O reino de Deus já é uma realidade porque Jesus já veio, Jesus já estabeleceu o seu reino. É uma necessidade que nos leva a uma atitude, o arrependimento. Precisamos nos voltar para o Senhor, arrependidos, com o coração entregue, posto nas mãos do Senhor. Mas essa é também uma atitude urgente, uma atitude que exige urgência. Jesus, ao contrário de João Batista, diz que o reino já chegou. João Batista disse que o reino chegaria, mas agora o reino já chegou e então há uma urgência. O reino já está entre nós. O Senhor já está entre nós. A salvação já foi garantida e conquistada na cruz do Calvário. Agora, no entanto, nós temos diante de nós a possibilidade de caminhar com Cristo ou de permanecer longe dele. E é interessante que o Senhor deixou claro que este é o tempo aceitável, este é o tempo da graça, o reino de Deus está presente e o convite do Senhor é: arrependei-vos. Mas por quanto tempo? Quanto tempo temos de oportunidade para ouvir e atender ao convite do Senhor? É uma chamada urgente, é um convite urgente, é um convite não para amanhã ou depois, para ser considerado não no ano que vem, não daqui a algum tempo, não quando os cabelos ficarem brancos, mas é um convite que precisa ser considerado hoje, considerado com urgência, por ser um assunto mais importante da nossa vida e de nossa eternidade. Não sabemos quanto tempo temos entre o convite recebido ao nosso coração e a nossa ida até a presença de Deus ou sobre a volta do Senhor Jesus. Enquanto estamos aqui agora, o Senhor pode estar voltando. Não sabemos quando iremos à presença do Senhor. Esse convite, portanto, é urgente, é um chamado para o agora, é um chamado para ser refletido neste momento, ouvido e atendido no coração. O reino do céu chegou e o Senhor deseja que você faça parte deste reino, que você desfrute este reino, que você ingresse neste reino. Mas para isso é necessário arrependimento. É necessário que a sua vida seja colocada diante do Senhor. Que nessa noite, ao ouvir a voz do Senhor, você possa dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que estou numa direção oposta à do Senhor. Eu reconheço que tenho uma religião, que tenho fidelidade à minha igreja, tenho fidelidade às tradições que eu tenho cultivado, mas eu não tenho ainda Jesus no meu coração. Então, nesse momento, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Ao dizer isso, ao reconhecer isso, o Senhor Jesus chega à sua vida, chega ao seu coração e estende a você a graça salvadora, trazendo perdão, vida nova, vida eterna e inserindo você no seu reino, no reino do céu,
que já chegou com Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, nessa noite, minha oração é que você possa convidar o Senhor Jesus para entrar em sua vida, entrar em seu coração e assim desfrutar da sua presença eterna, da presença do Senhor, que faz de nós novas vidas, novas criaturas, numa nova direção. Antes para longe de Deus, mas agora na direção que leva ao reino eterno do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero falar com o Senhor e pedir a Deus que abençoe a sua vida, chegue até você e estenda a graça salvadora sobre a sua vida. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, eu quero pedir que o Senhor, de uma forma toda especial, estenda a tua mão bondosa, poderosa sobre essa vida que está me ouvindo neste momento. Que o Senhor possa, neste momento, pela ação do Teu Santo Espírito, convencer do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Que por meio da ação do Teu Santo Espírito, esse coração possa se abrir, possa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Que o Senhor possa levar essa vida ao arrependimento, à mudança de direção, à mudança de mente, à mudança de vida. E que dessa maneira haja salvação, vida nova, vida eterna. Haja libertação, ó Deus, de todo e qualquer julgo e opressão do inimigo de nossas almas. Haja cura espiritual na Tua presença. E dessa forma, ó Deus, esta vida possa experimentar a bênção de fazer parte do reino do Senhor. Ó Deus amado, fica conosco e nos abençoe. Completa tudo que é necessário às vidas e aos corações nesse instante. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.